Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos, estudando mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na 7ª semana desse trimestre. E essa semana nós vamos ter a oportunidade de estudar mais um tema importante, que tem como título Esperança Indestrutível. O verso para memorizar está em Romanos 5, versículo 5, que diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esperança, ela não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração uma esperança em Cristo, em Deus, e Deus e Cristo não nos decepcionam. O amor de Deus, ele é um amor tremendo, indescritível, muitas vezes incompreensível. Por quê? Porque ele ama, ele apesar de ser Deus, Criador de toda coisa, apesar de nossos pecados, ele continua nos amando, e é um amor que a gente não entende. Mas também, por outro lado, nós podemos pensar, se Deus nos ama tanto, por que nós sofremos, por que nós muitas vezes passamos por algumas dificuldades? Essa semana, então, nós vamos poder entender que através do poder do Espírito Santo no nosso coração, ele vai abrir as nossas mentes para entendermos e colocar dentro do nosso coração uma esperança fortíssima em que não nos decepciona, porque Deus, ele é tremendo em amor e misericórdia para conosco. A lição diz assim: nem sempre entendemos a Deus, e muitas vezes ele parece fazer coisas imprevisíveis. Contudo, isso não significa que ele esteja contra nós, mas que simplesmente não temos a compreensão de todo o cenário. O fato de não entendermos tudo não significa que nós não podemos crer e ter esperança na salvação em Cristo. No céu, na eternidade, com uma mente renovada, uma mente transformada, nós vamos entender Deus, o seu amor, a sua infinita misericórdia para conosco. Por favor, queridos, não deixem de estudar a lição nessa semana. Tire um tempo, estude a lição, cresça em Cristo, cresça na sua fé e seja uma bênção na sua família e na igreja também. Que Deus nos abençoe. É a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de domingo, ela nos chama a atenção para um assunto muito importante, que é o quadro mais amplo. Muitas vezes, quando sofremos, temos lutas, dificuldades, dor, tristezas, nós não conseguimos entender, achamos que tudo gira em torno da nossa dor, da nossa luta, da nossa dificuldade. Porém, nós precisamos entender que o mundo não gira em torno de nós, tem outras coisas acontecendo ao nosso redor, e que Deus está cuidando de todas as coisas. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 a 4, ele não entende por que Deus permite que uma nação ímpia, pagã, uma nação extremamente violenta, pudesse invadir o povo de Israel e levá-lo como preso. Mas eles, na realidade, ele não estava entendendo o quadro total, porque eles recém tinham sido levados cativeiro pelos assírios, mas Deus disse que as coisas ainda iriam piorar, que eles seriam levados também pelos babilônios. Então Abacuque começa a reclamar um pouco, porque ele não estava entendendo. Mas quando ele entende, lá no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que na figueira não floresça, não haja fruto, nem na vide, nem o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando Abacuque entendeu o quadro total, que não só era aquele momento, ele entendeu que Deus, lá no final, vai dar a recompensa aos salvos e vai dar a sentença aos ímpios. Que aquele momento era o momento que iria passar, e que tudo aquilo determinava que estava acontecendo, iria acontecendo com o povo de Israel, era para o seu bem, para a sua salvação. Abacuque estava preso num grande mal que o cercava, e a promessa de Deus para ele ainda disse que ia ser pior, que as coisas ficariam pior ainda.
Um grande mal está ao nosso lado, ao redor, mas a Bíblia diz que algo muito pior está por vir. A chave para a sobrevivência de Abacuque foi que ele pôde ver o cenário completo. Por isso, no capítulo 13, ele fez uma oração incrível e louvor a Deus faria no futuro. Deus tem como missão e como grande desejo no seu coração de salvar toda a humanidade. E aqueles que forem salvos vão entender isso. Por mais dificuldades, mais dor que passarmos nesse mundo, a salvação é certa quando nós permanecermos fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quem nosso Pai é? Você tem perguntado a Deus o que Ele fará? Não? Pergunte. Ele nunca vai lhe dizer. Deus não lhe diz o que Ele vai fazer. Ele lhe revela quem Ele é. E Ele não tem a mínima necessidade de dizer a mim e a você o que Ele vai fazer. Se conhecemos realmente a Deus, também não precisamos questionar o que Ele fará, né? Por exemplo, o livro de Jó, ele começa com uma grande tragédia pessoal. Jó perdeu tudo o que tinha, exceto a sua vida. E o que se seguiu depois dessa tragédia foi o questionamento dos amigos querendo saber por que tudo aquilo havia acontecido. Enquanto isso, Deus permanecia em silêncio. E em função desses questionamentos, né, Deus fez uma série de perguntas. A Bíblia nos dá conta que foi perto de 60 perguntas para Jó, indagando. Sendo que a última, Jó respondeu simplesmente o seguinte: não sou digno, ou seja, sou indigno, né? O que Deus estava tentando dizer a Jó? Jó chegou à conclusão, então, que ele era realmente indigno das considerações de Deus, e ele reconheceu que realmente Deus sempre esteve, está e estará no controle de tudo, meu irmão. Isso que nós temos que ter ciência. Irmãos, para você meditar sobre o que eu vou dizer aqui agora, a presença do nosso Pai. Esse é o título da lição de terça-feira. A presença do nosso Pai. Quando Deus parece distante, quem é que se afastou? Medite sobre isso. Se você acha que Deus está distante de você, faça esse questionamento. Quem é que se afastou? Só para você pensar. A presença de Deus parecia muito distante para os judeus no exílio. No entanto, por meio de Isaías, né, o Senhor lhes garantiu uma libertação futura. Por que uma libertação futura? Foi quando ele disse: eu, o Senhor seu Deus, ou tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então nós não devemos temer, meu irmão. Agora, quando eu acho que Deus está longe de mim, é porque certamente eu estou me afastando ou me afastei dele, porque Deus não se afasta de nós, meu irmão. Deus, então, quando ele diz assim, pois eu o ajudarei,
quer complementar aquela frase, né? Que Senhor lhes garantiu uma libertação futura, assim como o verbo ajudar também está no futuro ali, né? As promessas de Deus ajudou muito o povo no passado, e nos ajuda no presente. Porquanto, irmãos e irmãs, não devemos temer, porque o nosso Deus é presente em nossa vida, suas promessas não falham e Ele está de braços abertos para receber você e eu, mesmo sendo nós pecadores. Basta que confiemos. Amém, irmão? Olá, agora vamos falar do plano de nosso Pai para nós. Quando nós falamos dos planos de Deus em relação ao ser humano, não tenha nunca dúvida disso, de que os planos de Deus são melhores, são superiores. Nós não conseguimos alcançar a dimensão da bondade de Deus em relação ao ser humano, apesar de estarmos inseridos em um contexto de pecado. Por quê? Porque o poder de Deus, a sua misericórdia, não tem limites. E aquilo que Ele deseja para nós é que tenhamos um senso de esperança, que tenhamos perspectivas de coisas boas. E quando nós falamos em coisas boas, nós falamos de eternidade. Então, o que Deus deseja para nós? Nos oferecer um futuro melhor. Nós não estamos nos referindo a futuro aqui nesta terra. É claro que podemos ter, sim, uma melhora substancial, mas a melhor de todas as promessas, a maior de todas as esperanças de nosso Deus é um Deus de esperança. É estar nos ambientes celestiais. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmo 137, verso 1, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Lembranças de coisas boas. Aquele povo estava cativo, estava escravo, estava preso, retido em Babilônia. E eles se lembravam dos velhos e bons tempos. E a sua esperança era restauração. A sua esperança era restauração. E nós também precisamos de restauração. E a única fonte de esperança e restauração é o nosso Deus através de Jesus Cristo. Agora, a disciplina do nosso Pai. É claro que quando um pai, uma mãe deseja disciplinar o seu filho, ela deseja crescimento. Quem disciplina deseja o aprimoramento, não só de intelecto, mas também de atitudes, de palavras, de comportamento. E quando Deus resolve colocar métodos disciplinares, Ele deseja também nosso crescimento. Portanto, nós temos que ter em mente justamente isso, que as disciplinas geram crescimento. Quando alguém cursa alguma disciplina em termos estudantis, o que ocorre? Ocorre aprendizado. Eu estou aprendendo sobre a disciplina de biologia e isso gera crescimento no aprendizado das ciências biológicas. E conosco não é diferente em termos espirituais. Acompanhem comigo qual é a referência máxima e o foco em termos de disciplina espiritual. Está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Observe só, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus se manteve em caminho de retidão diante da missão que tinha. Já pensou se ele não estivesse disciplinado, focado em seus objetivos? O que seria de nós? O que seria do plano da salvação?
lembre-se disso. Qual é o maior de todos os exemplos de disciplina e como nós podemos, também agir de forma coerente em termos de disciplina espiritual. Vamos agora encerrar o nosso estudo sobre a esperança indestrutível. Se nós avaliarmos os acontecimentos que giram em torno da humanidade, o que afeta cada ser humano, cada filho de Deus, a ponto de deixá-lo sem esperança, a ponto de deixar arrasado emocionalmente, arrasado em termos de atitudes, congelado em termos de esperança, nós realmente entraríamos num abismo profundo de depressão. Mas, ao olharmos para quem é o consumador da nossa fé, ou seja, o próprio Jesus Cristo, à medida que nós entendemos o seu sacrifício na cruz, isso é uma fonte de esperança, sim. Porque o que ele afirmou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós precisamos? Nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida na nossa existência aqui nesse planeta, mesmo em meio ao pecado, mas nós vislumbramos uma vida eterna ao lado do Criador. Portanto, momentos difíceis, momentos em que tudo cai ao nosso redor, nós devemos avaliar como está a nossa percepção diante de Deus em relação aos fatos. Observe com carinho. Mesmo que o momento seja difícil, mesmo que a situação seja adversa, quanto maior a nossa conexão com o Pai, mais forte o nosso escudo e o nosso preparo para resistir e conseguir aceitar, assimilar os episódios desfavoráveis em nossa vida. E não se esqueça, nós temos uma grande fonte de esperança, com promessas sólidas, com promessas eficazes, com promessas eternas. Coloque isso em seu coração e em sua mente. Nos encontramos na próxima semana em um outro estudo. Até lá. Tchau, tchau. Pai, obrigado por ter a oportunidade de pertencer ao Teu reino. Faça de mim e de cada um que me ouve agora cidadãos dignos da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.